Shuddhe Shuddhe Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Data Teshan Chayo Niroda Evam Svoha. Om Chenam Tamche Gyule Jung Te Gyu Deshin Shekpe Sung Gyula Gokpa Kaimba Gechon Chembe Deke Sung Gechon Chembe Jingilo Gechon Chembo Ngodru Chembe Tashisho. Sangye Chodon Soge Chonam La Chancho Pardo Dani Kyas Dagi Choshe Gibe Drola Pinchira Sangye Drupara Sangye Chodon Soge Chonam La Dagi Jinso Gibe Sonam Gi Drola Pinche Sangye Drupara Sangye Chodan Soge Chonam La Chancho Bardo Dani Kyavsochi Dagi Jinso Gibe Sonam Gi Drola Penchira Sangye Druparasho. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade e das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Muito bem. Então, uma vez que a gente tenha completado a parte da preparação externa, a gente começa então a parte da preparação interna. Ok? E uma coisa só importante de lembrar é que nessas práticas de preparação, cada um também deve um pouco adaptar o próprio momento da vida, a própria capacidade naquele momento. Por exemplo, para alguma pessoa, o fato de praticar limpando pode ser uma prática principal. E não é por isso que faça com que seja uma prática inferior ou superior. Na verdade, não existe isso de prática inferior ou superior. A prática ela deve ser a prática que melhor se adapta no nosso momento, à nossa capacidade onde a gente se encontra. Então, uma prática, a princípio assim chamada superior, para uma pessoa que não está pronta para aquela prática, para ela é inferior. A outra prática é mais superior para ela porque é aquilo que ela consegue usar da melhor maneira. Então, a gente tem que, de uma certa maneira, reconhecer o tamanho das nossas pernas, entender onde a gente está e não ter problema com isso. Porque tem vezes que a gente tem a tendência de querer o ensinamento mais elevado, querer a prática mais importante, né? Como se fala, não, esse é um ensinamento que ele é importante, secreto, super precioso, raro, etc. Aí todo mundo quer. Não, esse é um ensinamento que é o beabá, é a base e tal. Ah, então será... Só que a gente esquece que alta poesia sem saber ler o alfabeto não funciona. Então, primeiro, se tem alguém me ensinando o ABC, o beabá, nossa, para mim é a prática mais suprema e mais superior que existe se eu ainda não sei o beabá. A alta poesia naquele momento não vai servir. Né? Então a gente parte de onde a gente está e a gente respeita esse nível. Então, uma das coisas que existe também, estando aqui, por exemplo, no centro, é o fato
das próprias práticas que são chamadas assim de Karma Yoga, ou seja, a prática, por exemplo, de vir, de preparar o Gompa, limpar o lugar de meditação, é feito como prática espiritual mesmo. Principalmente a prática da limpeza, se é um momento da nossa vida que a gente tem muito pensamento, que a gente tem uma certa agitação interna, a gente não consegue ter aquele mínimo necessário, aquele mínimo equilíbrio necessário para sentar e meditar. A gente vê, limpar é uma ótima prática. Né? Mesmo um dos meus mestres, que se chama Lumpo Tata, que é um dos abades do monastério de Dhammakaya na Tailândia, a tradição Theravada. Ele teve em Albaniano algumas vezes, é um grande amigo de Lama Ganche. E ele, quando ele deu os ensinamentos para a gente lá, de uma simplicidade incrível, mas muito verdadeiro. E ele colocou com toda clareza, se a gente não consegue ter um mínimo de organização e limpeza própria, como que a gente vai ter aquela limpeza interna e espaço interno na nossa prática? Né? Então ele começava, a primeira coisa, se organiza, se limpe. Esteja a casa limpa, o corpo limpo, as coisas bem feitas. Se você não consegue respeitar os horários, se você não consegue respeitar os compromissos mundanos, como você vai respeitar os seus compromissos espirituais? Né? Então, a nossa forma de viver assim, digamos, a nossa vida mundana, ela não deve ser vivida como algo separado e diferente, e desconectado da nossa própria prática espiritual. Então, como uma pessoa, algum tempo atrás, lá em Albaniano, a Itália estava num estado profundo de depressão, já tinha tentado de tudo, e nada dava certo. Tentava, voltava, aí não dava certo, aí era depressão, aí foi lá, e era remédio, e era psicólogo, psiquiatra, e de tudo, tentou várias coisas, e no final não funcionava, aí tentava fazer as práticas de meditação e tudo, não... Aí veio conversar comigo, eu olhei, eu já tinha dado alguns conselhos, nada tinha dado muito certo. Aí eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no centro, porque ele chegou no ponto que não conseguia mais trabalhar, então ele tinha um trabalho policial, aí teve que sair do trabalho por um período. Eu falei, você vai vir aqui e vai fazer uma só coisa, você vai trabalhar no campo, no jardim, e fazer o que for, vai lavar prato, vai ajudar na limpeza, vai fazer o que for. E não vai pensar em mais nada, não vai ficar pensando por que eu estou fazendo isso, o que é, o que não é. Você vai simplesmente trabalhar. E através de participar, trabalhar com a intenção de estar servindo e participando com algo que é maior do que você mesmo. Sair um pouco do foco da sua doença, da sua necessidade, do eu. E em tempo relativamente breve, de umas 2, 3 semanas, teve uma mudança incrível e teve um resultado maravilhoso, que está tendo ainda. Mas é o fato de muitas vezes a gente ter essa força de... Tem momentos que são os momentos de meditar e tem momentos que a gente não está pronto para meditar. Não é que sempre a gente vai estar lá pronto para sentar e meditar. E quando a gente não tem isso, porque a gente está com muito pensamento, muita agitação, coisas que são tão comuns da época e do local onde a gente vive, aí a gente tem que ter outra maneira de poder também fazer isso. O contato com a natureza ajuda, mas o fato da limpeza, de se colocar a serviço, então mesmo aqui no centro aqui também, ajudar, que seja com a parte da limpeza, que seja com a parte de qualquer coisa que seja conectada também. Né? Então, uma das coisas que é importante é o fato que a gente entender que quando a gente fala sobre limpar o Gompa, por exemplo, é uma coisa de grande honra. Né? E a gente tem um pouco a nossa cultura de, como dizer, ah não, isso eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou lama, como que eu vou limpar? Né? Eu sou um discípulo mais velho, sei lá, cada um tem a sua loucura. Então, como que eu vou fazer isso? Como se fosse uma coisa de um certo nível de inferioridade. Quando é uma coisa extremamente nobre, ao mesmo tempo. Eu me lembro meu mestre no monastério limpando Gompa, né? Sem problema algum. Então, por isso é importante também. A gente está aqui, é o nosso lugar sagrado, onde a gente faz as práticas, a gente ir lá, colocar energia, limpar, ajudar, participar nisso. Isso é bom para a gente mesmo, e para nos ajudar a diminuir a ansiedade, a diminuir
a nossa própria dificuldade interna. É uma forma da gente acumular a energia positiva que a gente precisa também. Ok? Então, isso era só assim, um ponto conectado com o que a gente estava vendo. O ponto de agora, então, é a parte no qual a gente entra de se preparar interiormente. Então, a primeira coisa é sentar corretamente. Então, uma coisa que faz parte dos dharmas de preparação, mas que, porém, não é que a gente faz todas as vezes, é de preparar o assento. Okay? Então, o lugar onde a gente vai sentar. É importante que seja um assento estável. Não é bom a gente estar sentando num lugar que balança, que não está muito estável. Ok? É importante, onde a gente for sentar, a gente ter uma almofada, um lugar que a gente está confortável. Onde a gente tem a parte, a gente senta onde com uma almofada aqui, a parte de trás é um pouco mais alta, os joelhos estão mais baixos. Isso é importante para nos ajudar a manter a nossa coluna reta. E quando a gente prepara o lugar do nosso assento, se a gente tiver a possibilidade, existem duas ervas, que uma chama erva kusha. A erva kusha, não sei se encontra aqui no Brasil, mas eu nunca vi. Ela tem muito na Índia, no Nepal, na Indonésia existe também. E ela, na Índia, usa-se para fazer vassoura. É uma planta que assim, é como se fosse um capim, parece com um capim comprido. E na Índia usa para fazer vassoura. A razão disso é que na tradição antiga na Índia, dos Vedas ainda, os Brahmas, quando eles por alguma razão estavam, entre aspas, intoxicados por alguma impureza, porque dentro da tradição dos Brahmas tinha uma coisa de uma vida muito pura. Quando eles entrassem em contato com algo que fosse impuro, e eles de uma certa forma tivessem sujos, assim por dizer, mesmo energeticamente, eles tinham que passar uma noite dormindo num campo de erva kusha. E essa serve como purificação. Então ela tem essa característica de limpeza energética também, e não é por nada que na Índia usa-se isso como vassoura. Né? Isso tem outro nome lá, mas não sei o nome, mas tem essa. Existe aqui? Não. Não sei se tem, não tem, eu nunca vi. De qualquer maneira, se chama, em tibetano chama erva kusha. Então, se a gente poder, quando a gente diz aqui, né? Tsemo dundu tene tramtes, tsa durwadan kushe, tsemo uda, tsa durwadan kushe, tsemo uda, tsawa chirtembas, tsemo dundu tembas. Então, a gente coloca embaixo do nosso assento, a gente coloca a erva kusha, ok? Com a ponta dela para frente. E ao mesmo tempo coloca também uma outra grama, que chama em tibetano de tsadurwa. É uma graminha comprida, e ela tem vários nozinhos, como ela vai crescendo no chão, assim, andando. E é uma grama que ela tem a raiz, ela cresce, e na verdade ela vai meio que andando e criando outras raizinhas, e tem vários nozinhos nela, assim. E na época quando Buda foi para o processo dele de meditação, que ele ficou em Varanasi, não em Varanasi, desculpa, em Bodh Gaya, em meditação, ele fez uma almofada com essas duas ervas. Né? Então, por isso a gente coloca essas duas ervas, essas duas gramas debaixo do assento para nos lembrar que a gente está seguindo o exemplo de Buda. Okay? Então, tem essa que é Tsakusha e Tsadurwa, que são chamados em tibetano. Agora, o nome em português eu não sei. A primeira é a que se usa na Índia para vassoura, e a segunda, na verdade, essa sim se encontra por aí, é uma grama que ela vai meio que andando, assim, se usa no puja de fogo, e outras coisas, é uma grama, ou se chama de tsarampa em tibetano, ou tsadurwa, que se representa de longa vida, porque ela tem vários nozinhos, assim, então representa, por alguma razão, ela representa de longa vida. De qualquer maneira, podendo se coloca esses duas debaixo do assento, e também se desenha embaixo do assento ou um dorje duplo ou uma svástica. E a svástica, quando se desenha uma svástica, para a nossa cultura fala, mas como? Né? O que é isso? O que o budismo tem a ver com o nazismo? Etc, etc. Não tem a ver nada.
mas simplesmente Hitler pegou um símbolo antigo e se apropriou de um símbolo que era usado há milhares de anos no Oriente e no próprio Ocidente. Eu me lembro uma vez que eu fui no sul da Itália, num lugar chamado Herculano, que é uma cidade que, sei lá quantos mil anos atrás, aí foi coberta por um vulcão, e tem lá os restos da cidade que encontraram, que estava exatamente como tinha sido deixado uns 3.000 anos atrás, mais que isso, e tinha, eu me lembro, um terraço feito com ladrilho, super bonito, e no centro do terraço tinha lá desenhado a svástica. Né? E tem vários símbolos, então... Debaixo da Catedral de Colônia, tem um local antigo, uma coisa muito antiga. A Catedral de Colônia tem século XII, né? Acho que uma coisa assim. Todo o chão é de suástica. Não tem nada a ver com vida, coisa... Não. Mas na Índia, é um símbolo que representa, dentro do budismo, estabilidade. Então, por que quando coloca no trono, muitas vezes tem aqui na frente um pano que é colocado, que tem 4 svásticas no canto. Aí, nos últimos tempos, alguns anos, começaram a tirar a svástica do trono. Se a gente olha os mais modernos que foram feitos, tem um lótusinho, uma florzinha, porque começava a criar um pouco de conflito, etc., quando eu, pessoalmente, acho que a gente não tem que mudar, mas tem que educar. Em vez de oferecer para o nazismo esse símbolo, a gente toma de volta e fala, olha, não é seu, quer usar, usa, mas não é seu. Né? Então, o que acontece é que, desse outro lado, ele tem um símbolo que ele representa a estabilidade. E uma das coisas importantes na meditação é a estabilidade. Por isso, tradicionalmente, se desenha a svástica em sentido horário, debaixo de onde a gente senta. Normalmente, esse desenho ele é feito ou com cal, ou senão, normalmente se usa algum grão branco, tipo arroz. Então vai colocando com arroz assim, se desenha embaixo, onde aí coloca a almofada em cima, assim, 2 almofadas entre elas. Isso normalmente é feito quando se prepara um assento de meditação, onde vai ser feito um retiro, onde se senta-se todos os dias para meditar e assim por diante. Ok? Então... Eu li uma vez uma revista, num livro, lendo, que o Hitler usou a svástica de forma invertida. E mais sentido contra o sol. Aí, problema dele, não sei. Como ele usou, como ele deixou de usar, isso não tem a ver com a gente. Ok? A gente pode elaborar 1000 coisas do porquê, o que ele fez, como foi, mas nas tradições antigas existiam as svásticas tanto de um jeito quanto do outro. Mas independentemente disso. O fato é que, para nós, representa estabilidade. Por isso que se coloca abaixo do assento, representando estabilidade. Ok? Agora, se alguém tiver o fato que não se sente bem porque esse símbolo conecta com outra coisa, melhor não usar, não tem problema nenhum. Ok? Então, se desenha, normalmente tem uma svástica, e se coloca essas 2 gramas, que é a Kusha e a Durva, para nos lembrar da gente estar seguindo o exemplo de Buda, no momento no qual a gente senta para meditar naquele local. É importante a gente escolher uma almofada que seja confortável para a gente, que não seja muito mole, que não seja muito dura, que para nós tenha a consistência certa para a gente poder ter. Eu acho que a almofada de meditação é uma coisa super pessoal. A gente deve testar várias, vai lá, altura, tal, para a gente poder se sentir e ter uma coisa que a gente já está confortável. Possivelmente, quem acaba tendo que viajar mais, etc., se a gente puder ter a própria almofada de meditação que leva de um lugar para o outro, é legal ter também, porque aí tem o próprio assento. E uma coisa mais importante do assento de meditação é que é um lugar sagrado. É um lugar que, quando a gente senta naquele local, a gente não vai fazer nenhuma atividade assim, por dizer, mundana. Quando a gente senta lá, é para a nossa prática espiritual, é para o desenvolvimento de nossas qualidades profundas, é para o benefício dos seres, é para a nossa prática do Dharma. Não é para outra coisa. Tá? Então, é como se isso vai criar uma barreira de proteção. Uma das coisas que a gente pode fazer também é ter como se fosse um pano, tipo esse. A gente faz um paninho quadrado, bonitinho, do material que a gente quiser, a cor que quiser. Pode fazer com 2 quadrados dentro, como quiser. Não tem uma regra fixa. Nos monges tem uma regra fixa, mas em geral isso não tem uma regra fixa. Faz um paninho, e esse paninho, sempre que for sentar para meditar, coloca ele debaixo. Então, onde quer que a gente vá, a gente leva sempre ele junto com a gente.
E ele representa, em tibetano, né, isso é uma coisa que nas regras monásticas chama de Dingwa. E ele representa o estado meditativo, ele serve e senta-se para meditar. E na verdade, o que faz esse paninho? Ele acaba servindo como algo que vai delimitar o espaço de uma ação sagrada. Então, esse pano normalmente, por exemplo, dentro da vida monástica, ele é super sagrado. Não se senta nele a não ser para fazer algo que seja prática espiritual. Então a gente pode também seguir esse exemplo na vida do dia a dia e ter o nosso próprio paninho lá faz como for, de algodão, do material que quiser, de tamanho, e quando for sentar, sabe-se que lá é para a prática. Então, quando a gente tem o nosso dia a dia, está lá, quando viaja, leva junto, com respeito, abre antes de sentar, senta naquele lugar. E isso vai, como eu disse antes, delimitar uma área sagrada, um espaço que é o espaço da nossa prática. E a gente sabe que quando a gente senta lá, aí a gente está seguindo a nossa prática, a gente está fazendo aquilo pelo benefício dos seres, com a motivação correta. Não é o momento de ficar se preocupando com as coisas dessa vida, em poucas palavras. Então, isso tem que ser super respeitado também. Então, o nosso lugar de prática de meditação não é o lugar que a gente vai ficar olhando o telefone, não é o lugar que a gente vai bater papo com alguém, não é o lugar que a gente vai parar para pensar na morte da Bezerra, quem sabe, não é o lugar que a gente vai lá ficar pensando nas coisas do trabalho, ou disso, ou daquilo. Não, é um lugar sagrado para a nossa prática, para a nossa meditação. E quando a gente cria essa distinção, a gente cria essa divisão física, tem um poder muito especial. Então, esse paninho, que pode parecer uma coisa boba, ela tem um poder muito grande no final. Quando a gente coloca aquilo, bom, aí a gente encarna aquela atitude, aquela presença que a gente quer ter naquele momento. Okay? E quanto mais a gente usar aquela almofada, quanto a gente usar aquele paninho com aquela intenção, mais a gente vai dar valor e força para aquele símbolo também para a gente. Okay? Então, isso é quando a gente prepara o lugar onde a gente vai sentar. Normalmente a gente tenta fazer o lugar de meditação que não é muito alto, também não precisa ser muito baixo. Uma das alturas ideais é mais ou menos da altura que a gente tem do nosso antebraço, ok? Mas pode ser mais baixo também, pode ser, sei lá, com um tatame no chão, ou apenas uma almofada. O importante é que seja um lugar que tenha uma estabilidade, que a gente está lá, e a gente saiba que quando a gente senta lá, é para fazer a nossa prática, ok? E como eu disse antes, se a gente não tem a possibilidade na nossa casa de ter um lugar fixo, onde a gente faz a prática, a gente tem pelo menos uma almofada, que quando faz a prática coloca, quando termina a prática com respeito, coloca, guarda bonitinho no lugar, aí na hora de fazer a prática prega de novo aquela almofada, aquele paninho, e a gente cria aquele espaço, cria aquele ambiente, cria aquele lugar sagrado para a nossa própria prática. Ok? Então isso é a primeira parte, onde a gente prepara o local. Se alguém tiver dificuldade de sentar, por exemplo, com as pernas cruzadas, pode sentar numa cadeira, não tem problema. O importante é o que a gente vai ver agora, que é a posição da meditação, onde principalmente é relacionado à nossa coluna. Então não é bom a gente sentar para meditar com a coluna curva. Tá? Se alguém tem dificuldade de sentar com as pernas cruzadas, que é a posição que há séculos se usa para meditar, a gente não tem problema de sentar numa cadeira. Não é que, não vai funcionar, não pode. Okay? Mesmo porque na posição de meditação, a primeira coisa que se diz é sente-se em uma posição confortável. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Chola yarke temba mato bar lama trokne dile da mi chas shenga tu tenes shedam tembur chas. Então aqui tem uma frase que se diz para recitar quando a gente senta, né? Que se diz que se lembrando a vida de Buda, porque se diz que quando Buda sentou para meditar debaixo da árvore de Bodhi, ele disse essa frase que dizia: Chola yarke tempa matobar, até que eu não desenvolva até que eu não desenvolva uma estabilidade
no desenvolvimento do Dharma, ou seja, até que eu não desenvolva um estado interior desenvolvido, estável, até que eu não desenvolva amor, compaixão, com estabilidade no amor e na compaixão, na sabedoria, assim por diante. Lama chokne dile da micha. Eu não me separarei deste local, não me separarei do Guru e da Sangha, não me separarei do caminho e não me separarei da minha prática. Então é a intenção de dizer, aqui eu estou, enquanto eu não chegar no meu objetivo, eu não vou deixar a minha prática. Então, claro que dificilmente a gente vai sentar lá e não vai levantar enquanto não tiver encontrado essa estabilidade, como o Buda fez durante 6 anos, né? Mas a gente, pelo tempo que for, a gente senta lembrando a vida de Buda e falando, eu vou sentar e vou praticar até que eu consiga obter as realizações de estabilidade interior, de sabedoria, de amor, até que eu chegue no meu objetivo, eu vou manter a prática e eu vou ficar aqui. Uma vez que a gente tem essa intenção, aí então a gente se coloca na postura, que são chamadas as 7 posturas de Vairochana. Okay? As 7 posturas de Vairochana são praticamente a posição que se usa para meditar desde muito tempo, desde a época de Buda, e talvez até antes de Buda mesmo, assim, tinham essas posições de meditação. Eu vou explicar para vocês qual que é a forma como eu aprendi, como ela é na tradição no tibetano, mas tem outras maneiras que também podem ser. Por exemplo, na Tailândia, a posição das pernas é diferente. A posição das mãos é um pouco diferente. Então vamos lá, são 7 partes, 7 ou 8. Na verdade, pode-se contar 7, ou tem uma última depois que pode se somar ou não. Então, a gente vai ter primeiro pernas. Então a gente tem 1 pernas, 2 coluna, 3 ombros, 4 mãos, 5 cabeça, 6 boca, 7 olhos, 8 respiração. Então a respiração ela pode contar ou não como uma da parte da posição. Então de novo, a gente tem 1 pernas, 2 coluna, 3 ombros, 4 mãos, 5 cabeça, 6 boca, 7 olhos. Ok? Vamos lá agora um por um. As pernas. Um dos pontos mais importantes na postura para a gente sentar, para meditar, para fazer a nossa prática, é ter a coluna reta. Porque se a coluna não está reta, isso vai gerar mais torpor mental, a mente não tem muita clareza. Então é muito importante a gente manter a coluna reta. Para manter a coluna reta, é importante sentar com uma almofada que a bunda fica um pouco mais alta, porque senão, tentar meditar sentado no sofá não dá certo. Porque, no final, fica tentando fazer uma força para estar com a coluna reta. Ok? Por isso que é super importante a gente ter a parte onde a gente vai estar com a bunda um pouquinho mais alta. Aí isso vai depender para cada um. Tem pessoas que usam uma almofada muito mais alta, um pouco menos alta. Aí depende, a gente vai testando e vendo aquela que funciona melhor para a gente. As pernas. A posição das pernas é chamada posição do Vajrasana, que seria a posição do Vajra, ou do diamante, ou também chamada como posição do lótus, que é uma posição na qual se coloca com as pernas cruzadas, com os pés sobre as coxas. Okay? Com as pernas cruzadas assim. Qual que é a vantagem dessa postura? Quando a gente senta assim, naturalmente a coluna fica reta. Não é necessário nenhum esforço a mais para manter a coluna reta quando as pernas estão assim. Porém, qual que é a primeira parte da postura? Sente-se confortavelmente. Então, se a gente tiver dificuldade de sentar assim, porque começa a doer aqui, começa a doer aqui, começa a doer aqui. Se eu for lá, sento para meditar, e de repente eu fui lá, e nossa, estou orgulhoso que sentei na postura completa, que legal. Tal. Aí, de repente a minha mente onde fica? Ai, no joelho que está doendo. E dói aqui. Então, não funciona. Então, a razão dessa postura é para manter a coluna reta sem nenhum esforço. Okay? Na Tailândia, por exemplo, uma perna está dobrada para dentro, a outra está para trás. Eu nunca entendi direito como é essa posição, mas para eles funciona. A posição que eu uso mais é aquela que é chamada do meio lótus, no qual se coloca um pé para baixo e o outro acima. Então, um vai estar abaixo e o outro vai estar
acima. A postura, digamos, se a gente fosse descrever ela perfeitamente, a gente está sentado com as pernas cruzadas, onde a distância entre cada joelho é a distância do cotovelo até a mão. Ok? Isso também é explicado dessa maneira. De qualquer forma, a gente senta possivelmente com uma perna ou o lótus completo, ou se não com um para baixo e o outro acima. Eu, pessoalmente, é essa que eu mais uso. Né? Normalmente, dessa maneira, encaixando o pé de cima exatamente entre a coxa e a batata da perna, e outro pé embaixo. Para mim, pessoalmente, é a melhor postura, porque é aquela que eu fico mais confortável por um período longo, e ao mesmo tempo não é necessário fazer muito esforço para a coluna ficar reta. Okay? Se essa postura for difícil, aí tudo bem, aí coloca o lótus que não é nem pela metade, 1/3, nem isso, né? Com os 2 pés para baixo. Que pessoalmente ele requer um maior esforço da coluna, ok? Mas aí também existem técnicas de yoga e outros exercícios que nos ajudam a preparar o corpo para poder sentar e ficar em meditação por um tempo mais longo, ok? Isso é quando a gente de verdade quer meditar mais, né? Então, na postura as pernas, depois das pernas tem a coluna deve estar reta, imaginando como se fosse um fio que se prende no topo da cabeça, e ele puxa levemente. Então a coluna ela está reta, porém ela não está tensa. Okay? A gente não tem que, o peito não é colocado para frente com uma certa tensão. A coluna ela simplesmente está reta e relaxada. Mas a gente não vai estar com a coluna curva, porque quando a gente coloca a coluna curva, isso gera naturalmente torpor mental. Então, a gente vai sentar com a coluna reta, porém não tensa, os ombros relaxados, os ombros não vão estar nem para frente, nem abertos para trás, mas na sua posição natural, relaxados. É interessante que quando a gente senta muitas vezes e coloca as mãos na postura de meditação, se vocês observarem, muitas vezes, logo quando senta, os ombros não estão relaxados. Tipo, agora pode parecer que está, mas não está. Agora sim. Então, uma das coisas que é bom é que quando senta, dá uma mexidinha para ver se está relaxado ou mesmo ou não, porque senão a tendência é ter uma certa tensão que fica. Ok? As mãos. A gente tem a postura tradicional, é de colocar a mão direita sobre a mão esquerda, com os polegares que se encontram. Se a gente sentar no lótus completo ou no lótus pela metade, como eu disse antes, no meio lótus, a posição, a altura onde está o pé é exatamente a altura onde a gente vai apoiar a nossa mão. Tá? Dependendo da altura do nosso assento, etc., essa altura pode não bater, porque a altura da mão é onde o polegar se une na altura do umbigo. Ok? Então, os 2 polegares vão estar juntos e vão estar se encontrando na altura do umbigo. Uma das coisas que pode ajudar é a gente colocar no nosso colo um pano, que seja com uma pashmina, uma sharpa, algo que nos ajuda a criar um pouco de altura, onde a gente vai apoiar as nossas mãos. Ok? Essa posição de meditação, onde a gente coloca as mãos assim, juntas, onde os braços eles não estão encostados no corpo, estão levemente abertos, formando um triângulo em cada lado. Okay? Então os ombros estão relaxados, a mão direita sobre a mão esquerda com os polegares que se unem, na altura do umbigo. A gente vai ter depois então a cabeça levemente para frente, não muito para baixo, nem para cima. A cabeça está levemente para frente, com a boca relaxada. A boca está numa posição onde a língua encosta no alto do céu da boca. Não para trás, mas levemente para frente. E os olhos estão levemente fechados, olhando para baixo. O levemente fechado quer dizer que eu não faço força e ao mesmo tempo eu não tenho os olhos muito abertos. Simplesmente os olhos estão relaxados. Se direcionando como se fosse a distância onde a gente vai, digamos, olhar, a distância onde a gente vai baixar a nossa visão,
é que se a gente fizesse uma prostração completa, ou seja, a gente, do ponto onde a gente está sentado, a gente deita com os braços esticados para frente, essa é a distância onde a gente vai baixar o horizonte da nossa visão. Ok? Então, a gente olha para baixo, os olhos... Ok. Não, a bateria está boa, sim. Então. Tudo e tal. E por alguma razão, um dia, de repente, fazia pi, um som esquisito, que não era assim. Não se entendia de onde vinha aquele barulho, aquele som esquisito. O Dalai Lama olhava para mim. Estava eu junto com outro monge, que é o Losang Mölam, que ficou hoje em dia até conhecido porque ele fez uma caligrafia, que depois fez um dicionário. E ele olhava para a gente olhava para uma mesa de som enorme, assim, lá, eu olhava, não tinha feito nada, né? Aí, de repente, estava lá, pi, de novo o negócio. Aí, na saída, depois ele fez uma piada, ele brincou um pouco, tá vendo, hoje a tecnologia tirando um sarro da gente, brincou assim, porque a gente nunca sabe o que é, né? Então, parece que está aí alguém brincando com a gente. Então, essas coisas aqui, por que o negócio perde a conexão? Não importa, nós lembramos de algo. De qualquer maneira, voltando. Quando a gente senta, então a gente tem pernas, coluna, ombros, mãos, cabeça, boca, olhos. Ok? Essa postura, Marpa dizia que o simples fato de estar nessa correta postura já traz um grande benefício para a mente e para o corpo. Ok? E na fase de preparação para a meditação, tem um exercício que eu já fiz bastante, e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que pode ser um exercício bastante útil, se vocês tiverem a intenção de meditar. Tá? É o seguinte, porque quando a gente senta para meditar, uma das coisas que acontece no começo é a dificuldade de ficar parado na mesma posição. Então começa a doer aqui, começa a doer lá, começa a coçar aqui, começa a coçar aqui. Então, uma das primeiras coisas, quando a gente fala sobre as características para atingir um estado de concentração, de meditação bom, a gente tem que atingir o que são chamados de Shinjan, que é traduzido como flexibilidade. É a flexibilidade do corpo e a flexibilidade da mente. Primeiro se atinge a flexibilidade física, depois se atinge a flexibilidade mental. A flexibilidade física é a nossa capacidade de estar na posição e estar bem nela. Então, uma das coisas que a gente faz no começo, que não é meditar, tá? É uma preparação para a meditação. A gente senta na postura e fala, eu não vou me mexer. Pensa no que quiser. Quer pensar na série que está vendo, quer pensar no trabalho, quer refletir no objeto de atração ou no objeto de aversão. O ponto agora não é onde direcionar a mente, mas é ter o controle do corpo. Para manter o controle do corpo, observar a respiração vai ajudar. E é legal porque tem uma hora que a gente acaba tomando refúgio na própria respiração para poder manter.
Então senta, correta postura, pernas, coluna, ombros, cabeça, boca, olhos, respiração. Depois de pouco tempo vai dar vontade de mexer alguma coisa, não vai mexer. Vai ter dor em algum lugar, deixa a dor, daqui a pouco ela passa. Vai dar vontade de coçar alguma coisa, não vai coçar, que daqui a pouco vai passar também. E quando vem esse momento que começa a vontade de coçar alguma coisa, a gente observa e fala, é impermanente, vai passar. E daqui a pouco passa. E quando a gente consegue ficar por um período mais longo lá, sentado, direitinho, tem uma hora que isso começa a ser prazeroso. Tem um momento no qual a gente começa a sentir o corpo tudo como uma coisa só, a gente perde a distinção do tato de uma mão sobre a outra, das partes do nosso corpo. Tem uma hora que a gente começa a sentir tudo como uma coisa só. A gente pode ter a sensação de estar um pouco para trás, ou a sensação de estar um pouco caindo até um pouco para frente, pode ter isso também. Tudo isso é normal. Mas o mais importante é a gente ter esse estado de ficar imóvel. E tem um momento no qual a gente transcende aquela dificuldade, e tem um momento no qual se torna prazeroso não se mexer. Nesse estado, a língua no céu da boca é extremamente importante. Porque se a gente não mantém a língua no céu da boca, a gente precisa ficar engolindo a saliva. E nesse estado de não se mexer, engolir a saliva é um movimento forte. Eu, por exemplo, tenho dificuldade porque eu tenho um pouquinho de catarro, de flema a mais. Então, o que acontece certas vezes, dependendo, tipo agora que eu estou um pouquinho resfriado, ou outros momentos, eu colocando a língua no céu da boca, não tenho que ficar engolindo a saliva, mas tem uma hora que acaba gerando um pouco de catarro, etc. Aí depois tem que engolir, porque senão fica muito desconfortável. Né? Mas isso atrapalha na meditação em si. Atrapalha nesse estado de não se mexer. Okay? E esse exercício no começo é difícil. Mas a gente vai tentando, dá 15 minutos. Não é tanto assim. Senta, não se mexe. E não tenta controlar a mente, não se preocupe da mente, se preocupe de não mexer o corpo, como se fosse uma brincadeira que a gente faz com a gente mesmo. Né? Como se diz, um desafio que a gente faz com a gente mesmo. Quantos minutos eu fico sem mexer? Aí vai vir lá um pernilongo, seja o que for, não vou mexer. Fica. E é super interessante de ver, se a gente coça em algum lugar, aí daqui a pouco tem que coçar em tudo quanto é lugar. Quando vem a vontade de coçar e você não coça, e deixa, e volta para a respiração, e passa, tem uma hora que aquilo passa, e o corpo vai se acalmando devagarzinho. A gente vai aprendendo a estar naquele lugar, a estar naquele momento presente, a estar lá. E a gente poder se permitir estar neste lugar presente é importante antes de tudo. E quando a gente consegue estar lá 40 minutos, 1 hora, sem se mexer, a gente não está meditando ainda. A gente está se preparando para meditar. Mas é super importante. Porque quando a gente tem essa capacidade, a gente não vai mais ter medo de sentar para meditar. E quando a gente sentar lá para meditar, a gente não vai ter que ficar colocando a nossa energia no corpo, mas sim na mente. O corpo já está no lugar dele. Ele já está acostumado a isso. Então, o primeiro passo é acostumar o corpo também. Então, esse é um exercício que vocês podem fazer em vários momentos. Eu, por exemplo, fiz muito disso no monastério, quando tinham certas cerimônias, onde tinham várias preces que ninguém podia levar o livro, era tudo memorizado, e eu não tinha memorizado essas preces. Tinha alguma delas, por exemplo, que a de Sita Tapatra, que demorava mais ou menos uns 50 minutos, alguma coisa assim, e eu falava, enquanto não terminar, não me mexo. E eu fiz N vezes, e isso foi devagarzinho ajudando também a ter esse estado, aprendendo a estar no momento presente. Ok? Então, a gente senta na postura correta, e um dos exercícios a fazer é simplesmente sentar e falar, eu não vou me mexer. E uma das coisas que é bom desse exercício é que a gente aprende a não ter medo da dor,
a não ter medo do desconforto. Porque se a gente sentar para meditar com medo do desconforto, aí não vai dar certo. Porque eu sento lá e daqui a pouco, mas e se doer aqui? E se acontecer lá? Aí daqui a pouco, para a gente ver para meditar, a gente vai precisar de ter 1000 almofadas e várias coisas, e a temperatura, e o barulho, e isso e aquilo, N mil condições para poder sentar para meditar. O que a gente vai fazer é ter o mínimo necessário, que é uma boa almofada, sentar bem, tal, e foi lá, tô lá. Tá calor? Tá calor. Tá frio? Tá frio. Basta que não seja frio demais ou calor demais. Mas a gente senta e fica lá. E permite essa presença do momento presente, permite de estar no corpo. Ok? E a gente fazendo isso, repito, no começo é difícil. No começo a gente tem uma agitação que vem aí, a mente que não para, o corpo que tem vontade de mexer. E usando as palavras de uma discípula, uma vez ela disse, no começo, quando eu comecei a meditar, era como sentava lá em silêncio, era como se dentro de mim tivesse as unhas na lousa, assim, e não conseguia ficar parada. Aí, fica, vai, 1, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e devagarzinho vai conseguindo superar. Ok? É importante lembrar que a gente está primeiro fazendo uma preparação do corpo. Depois tem o próximo passo, que é preparar a mente. Ok? Eu acho que a postura está bastante clara, né? Se a gente sentar numa cadeira, a gente pode também colocar as mãos apoiadas nos joelhos, se a gente preferir. Ok? No Tibete se medita com os polegares juntos. Na Tailândia, por exemplo, os polegares não estão unidos. A razão eu não sei dizer exatamente, mas uma das razões que se diz é que com os polegares juntos, isso também gera fogo interior, está conectado com o tumo, com o fogo interior. Então é como se fizesse um ciclo energético também, uma conexão energética que tem a sua importância. De qualquer maneira, essa é a forma como na nossa tradição se medita. E a gente vai, primeira coisa, sentar. E aprender simplesmente a estar sentado. Pode parecer uma coisa muito simples, mas ela é poderosa. Se a gente tiver a nossa capacidade simplesmente de aprender a sentar e estar, nossa, tem qualquer coisa, está no avião, tem que esperar alguma coisa, em qualquer lugar, senta, está lá, ponto. Eu me lembro uma vez que veio esse mestre, Lumpho Tata, ele veio com alguns discípulos para o Nepal. Foi convidado por Lama Gangchen, eles tinham chegado de uma viagem super longa, tudo tal. Aí eles chegaram lá na casa onde eles foram hospedados, e depois de algum tempo, Lama Gangchen veio convidar eles para ir para uma cerimônia, sei lá o que, mas vocês descansaram? E eles respeitaram, sim, a gente meditou. Né? No caso deles, não é que para descansar, vai lá, deita, não, senta, medita. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. E uma das coisas importantes quando a gente senta, e a gente tem essa convicção de não se mexer, a gente tenta também, devagarzinho, tirar a atenção dos nossos sentidos. Não importa qual for o barulho, não importa o que a gente está sentindo na pele, não importa a temperatura, não importa o gosto, não importa se a gente está sentindo uma certa dor, ou se está tendo algum desconforto, ou o que for, uma coceira, eu estou lá e lá eu estou, e devagarzinho eu vou deixando os sentidos me desconectar, diminuir a força dos sentidos. E vou simplesmente me conectar sempre com a minha respiração, trazer a minha atenção para dentro. E para que a gente consiga ficar sem se mexer, a gente precisa trazer a atenção para dentro. Senão é uma tortura. Conseguir ficar sentado, sem se mexer, sem trazer a nossa atenção para dentro, é muito mais difícil. Então, quando a gente faz uma coisa com o corpo, é mais fácil do que fazer com a mente logo de cara. Porque se a gente senta e fica com a mente quieta, difícil. Mas se eu falar, olha, a primeira coisa, não se mexa. Mais fácil, não? Dá para controlar mais. Então, a primeira coisa é aprender a não se mexer.
Quando a gente conseguir deixar o corpo parado, aí a gente consegue depois com menos dificuldade deixar a mente parada. Porque uma coisa que é interessante é que a gente tem muito medo do desconforto. A gente tem medo do sofrimento de alguma maneira. E para que quando a gente senta e não se mexe, a gente de uma certa forma tem que transcender o medo do desconforto. Fala, eu estou aqui, tudo bem, vai ter uma coisinha aqui, outra coisinha lá, tudo bem, não é um problema não, eu não vou me mexer. Aqui eu estou e aqui eu ficarei. E com isso a gente vai observando a nossa respiração. Okay? E aqui a gente entra na 8ª parte da posição da meditação, que é a respiração. E tem vários tipos de respiração a serem feitas. Vou explicar para vocês algumas delas. Ok? A respiração, ela serve como a ponte que a gente vai ter para vir do corpo para a mente. E para poder trazer colocar a nossa mente num estado que ela esteja pronto para meditar. Então, trazer calma interior, tirar a mente dos extremos emocionais, porque se a gente for sentar para meditar e está com um sentimento de raiva, não vai dar certo. Se a gente sentar para meditar e a gente está sentindo ciúmes, inveja, ansiedade, não vai dar certo. Quero ver gerar a bodhicitta com raiva. Não funciona. Então a gente primeiro precisa levar a mente para um estado neutro. E isso a gente faz através da respiração. Ok? Então vamos ver algumas técnicas de meditação na respiração. Claro, a gente está na postura correta. Uma das primeiras, que é uma das mais simples, a gente vai simplesmente levar a nossa atenção para a sensação nas narinas, do ar que entra e do ar que sai. Uma coisa bem física. Porque senão que a gente fala, observe a respiração. Aí cada um entra na sua história, né? Então um fica pensando, então eu tento imaginar o ar que sai, cadê o ar, para onde ele foi, aí o ar que entra, de onde ele veio, ele entrou no pulmão, que volta que ele deu, tá? É mais simples, a gente mais fácil. Observa a sensação nas narinas, do ar que entra e do ar que sai. Simplesmente isso. O corpo tem a capacidade de nos trazer para o presente. Porque o corpo não se encontra em nenhum outro lugar a não ser no presente. E uma das coisas importantes na meditação é estar presente no presente. Então, a gente usa o corpo como instrumento para nos trazer para o presente. Então, a nossa mente, que normalmente está acostumada a ficar lá revendo o passado, imaginando o futuro, julgando o presente, a gente vai sair disso tudo e simplesmente observar a nossa respiração. O ar que entra e o ar que sai. No começo, a gente deixa a nossa respiração natural. E devagarzinho, a gente vai permitindo com que a respiração se torne mais profunda, levar para uma respiração mais abdominal, não ficar respirando tanto com o peito, mas sim levar a respiração mais para baixo do umbigo. E focar a atenção na sensação nas narinas. Isso por um tempo indeterminado. Na verdade, até que a gente consiga manter um estado de equilíbrio interior, de calma, onde a mente não está agitada, ela não está levada por raiva, por apego, por atração, por aversão, tem um estado neutro. Aí então a gente vai começar a gerar a correta motivação. Ok? Mas primeiro a gente tem que criar, é como se fosse, primeiro a gente tem que criar uma canvas branca para depois poder começar a pintar. E essa tela branca que a gente cria, a gente faz isso através da respiração. A gente senta, observa. Claro, quanto mais experiência a gente tem, menos tempo a gente precisa para fazer com que a tela esteja branca. Ok? Normalmente, quando a gente senta para meditar, o que tem na nossa tela? Tem um monte de coisa. Tem o que aconteceu antes, o que eu quero fazer amanhã, tem o meu objeto de atração, tem o meu objeto de aversão, tem eu me imaginando no futuro, tem eu me revendo do passado. Tem um monte de coisa nessa tela.
e devagarzinho a gente vai limpando ela. Como que a gente faz para limpar essa tela? Quando surgem esses pensamentos, a gente não tenta bloquear eles. Vocês nunca tentaram ter um papel com alguma coisa pintada, escrita, pegar uma borracha, tentar apagar e sujar mais do que limpar? Isso é o que acontece, a gente tenta limpar e limpar essa tela tentando tirar o que está lá. Porque se a gente, no momento no qual a gente dá atenção para aquele pensamento, ele toma mais força. Então, a gente não vai tentar eliminar os pensamentos. A gente vai simplesmente direcionar a nossa atenção em algo diferente. E quanto mais espaço na tela eu ocupo com a respiração, menos espaço na tela vai ter para o resto. Nossa tela é limitada, de uma certa maneira. Então a gente vai lá e começa a observar. Se a gente vê que tem muitos pensamentos, uma das coisas que a gente pode fazer, Papum Rinpoche explica, inspira raios de luz, expira fumaça. Então a gente vai colhendo as tensões que estão acumuladas no corpo e na mente, coloca para fora expirando, inspira recebendo as bênçãos na forma de luz, que vai nos trazendo paz, equilíbrio, satisfação, e vai expirando fumaça que se dissolve no espaço, e essa fumaça vai colocando para fora as tensões que estão acumuladas no corpo e na mente. Okay? Isso é uma outra forma que tem. Então, a gente vai sentar, observar a respiração, podemos, no começo, focalizar com raios, com luz e fumaça que sai, luz que entra, fumaça que sai, e vai devagarzinho tirando as tensões. Então, quando entram outros pensamentos, a gente não vai bloquear eles e não vai seguir eles. É importante a gente não se apegar nesses pensamentos. Porque se a gente vê em uma imagem, porque quando vem os pensamentos, é como se eles vêm em formas quase que de imagens, né? E quando surgem essas imagens, se a gente tentar, não, isso é por causa disso, é daquela vez, a gente começar a explicar, justificar, discutir, debater, aí a gente já deu todo o espaço. Vem, a gente lembra, é impermanente, vai passar. E volta de uma forma doce, gentil, leva de novo a atenção para a respiração. E devagarzinho a mente vai se calmando. Ela vai tentar várias vezes ocupar o espaço, com os vários pensamentos aí. E tem uma hora que não vai mais conseguir. Tentou uma vez, não deu. Tentou a segunda, não deu. Tentou a terceira, não deu. Tentou a 25ª, não deu. Tem uma hora que ela começa a tentar menos. E provavelmente nas primeiras vezes, para quem não está acostumado a meditar, não vai dar certo. Vai sentar lá, tudo bonitinho, com almofada, feito, colocou erva cuxa, colocou tudo direitinho lá, sentou para meditar, tudo direitinho, aí está coçando, a mente não para. Normal. Faz parte para todos nós. Então tem que começar, uma vez depois da outra, devagarzinho vendo. Primeiro o corpo, depois a mente. Ok? Uma das outras técnicas de respiração que tem é de contar a respiração. Quando tem muitos pensamentos, a gente começa a observar a respiração e conta. Inspiro, 1. Expiro. Ou a gente conta normalmente quando expira, mais fácil. Inspiro. Expiro, 1. Inspiro. Expiro, 2. E conta 3 vezes até 7. Ok? Normalmente se diz que quando a gente conta até 7 a mente está num nível de equilíbrio, aí a gente pode já passar para a próxima fase de gerar motivação. Se a gente vê que a mente ainda não está calma, que a tela não ficou branca ainda, aí faz mais 7. E se aí não ficou branca ainda, mais 7 de novo. Se quiser, pode repetir os 21 algumas vezes também. Principalmente porque no começo a gente tem que ter experiência disso, tem que começar a treinar. A gente não está acostumado nem a olhar para a nossa mente como uma tela. Muito menos tentar fazer que vou deixar com que ela se torne branca. Então, a gente vai, e o que a gente faz é, quando a gente está meditando dessa maneira, a gente conta 1, expira 2, quando a gente vê que tem um momento no qual a gente perde a conta.
contagem. Aí o que faz? Volta para o 1 de novo. Se alguém for assim super restritivo de uma certa forma consigo mesmo, contou, não perdeu a conta, mas viu que entre o inspirar e expirar a mente já pensou em outras 20 coisas, volta para o 1 de novo. Tá? Mas no começo não precisa fazer isso. Se quiser, se conseguir manter a contagem até 21, que não é nada óbvio. Porque é incrível, entre o inspiro e o expiro, quanta coisa pode acontecer na mente. Fui lá, cheguei no 3. Inspira, aí daqui a pouco já foi o que vai ser hoje no Dantar, hoje é sábado à noite, o que eu vou fazer? Porque vai ter isso e aquilo, não sei o que. Já foi, quando viu, não expira, já inspirou umas 4 vezes e esqueceu de contar. Aí volta para o 1. Ok? Então, isso é uma técnica que ajuda bastante também. E com isso a gente vai, no começo, gerar esse estado de mais calma interior, de equilíbrio. E eu acho muito bom que nos dias de hoje, cada vez mais a meditação está sendo conhecida nessa forma mais simples, que é a preparação, é aprender a meditar. Uma vez que a gente consegue ter a mente num estado mais equilibrado, mais direcionado, aí sim a gente vai gerar vários outros objetos de meditação. Porque meditar é gerar um estado de consciência com o qual a gente se familiariza. Como que eu vou meditar no amor? Eu vou me induzir a um sentimento de amor e vou ficar naquele sentimento de amor de forma unidirecionada, sem ficar pensando em outras coisas. E assim eu me familiarizo com o amor. Como que eu vou meditar na impermanência? Eu vou me induzir num estado no qual eu percebo a impermanência, tenho uma percepção da impermanência, e eu fico naquele estado por um tempo mais longo. Essas são as formas que a gente medita nas várias coisas. Meditar na impermanência não é ficar refletindo sobre o significado da impermanência. Né? Então, esse estado de meditação na respiração, ele é super importante nas práticas preliminares como a preparação da mente. Então, a gente tem a postura do corpo e a postura da mente. Quando a gente consegue levar a mente para esse estado de equilíbrio, de silêncio interior, como se essa tela interna ficasse branca, aí sim a gente vai começar a pintar o que a gente quer. Ok? Acho que está bastante claro. Não? Ok? Então, isso faz parte da nossa preparação. Agora, nesse processo, a gente tem as várias passagens que quando a gente fizer uma sessão, é importante a gente passar por todas elas, porém, é importante também a gente ter períodos que a gente dá mais ênfase numa fase ou em outra. Então, por exemplo, a gente pode pegar um mês, que é um bom período. Eu falo, durante esse próximo mês, eu vou dar ênfase em não me mexer, no corpo. Ou vou dar ênfase em limpar o lugar. Vou dar ênfase em fazer as oferendas. Eu passar a maior parte do tempo fazendo aquilo. Vou dar ênfase em não mexer. Então, eu vou sentar lá, e essa vai ser a parte mais importante. Depois, eu vou fazer o resto rapidinho. Mas essa parte da prática, eu vou dar mais importância para ela. Se a gente não dedicar períodos para partes específicas da prática, dificilmente a gente vai conseguir aprofundar elas. Então, isso pega um período e fala, olha, esse 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo de quanto tempo a gente tem à disposição no dia, né? Claro, se eu fizer 1 hora todo dia, talvez 2 semanas já dá para fazer bastante coisa. Mas se eu faço meia hora a cada 3 dias, aí vai precisar de 1 mês, pelo menos. Ou mais. Então depende de quanto tempo a gente consegue dedicar para a nossa própria prática. E isso vem daquilo que a gente estava falando antes. A gente precisa criar espaço físico e temporal na nossa vida para a nossa prática espiritual. Se a gente não criar esse espaço físico, esse espaço temporal, a gente não vai conseguir dar continuidade. Ok? Porque vai ter o dia que a gente vai acordar e não vai ter vontade de fazer a prática? Com certeza. E o que a gente vai fazer? Vai fazer a prática. Vai fazer ela meio mais ou menos? Provavelmente. Mas vai fazer.
Porque quando a gente para por um dia, aí para por 3 meses. Porque quebra o compromisso com a gente mesmo. Então é importante ter continuidade. Isso na nossa prática é super importante. É que nem treinamento físico de alto rendimento. Quando tem, por exemplo, atletas que estão fazendo treinamento para as Olimpíadas. Uma das maiores dificuldades do que eu sei, que eu não tenho nenhuma experiência para prática direta, mas por conhecimento teórico, uma das maiores dificuldades no treinamento em alto rendimento físico é que se o atleta está treinando e cada dia ele está subindo um degrau a mais. Ele está fazendo num tempo mais curto, por um período mais longo, ele está conseguindo ter um rendimento um pouco maior. Se ele para o treinamento por um dia, no dia seguinte ele não volta do mesmo ponto no qual ele estava. E não é que ele tem que fazer o dobro, 2 degraus. Não, ele tem que fazer pelo menos 3, porque ele volta um para trás. Cada dia que para vai multiplicando os degraus que ele volta para trás. Por isso que uma das dificuldades em treinamento de alto rendimento é que não pode parar, não tem domingo. Por que tem que continuamente sempre treinar? Porque cada dia chega num degrau que vai. Cada dia que para é um degrau a menos. Que vai descendo. Né? E depois tem que fazer o dobro do esforço, ou 3 vezes mais, 4 vezes mais, para conseguir retomar o ponto onde estava. Então, com a meditação é mais ou menos igual. Eu vou lá e sento, consigo ficar aquela meia hora sem me mexer, que bom. Aí amanhã já não faço nada. Daqui 2 dias vou estar no mesmo lugar onde eu comecei. Então por isso que é importante ter continuidade. Nem que seja 20 minutos, 15 minutos todos os dias, porém ter continuidade. Isso é muito importante. E é uma das coisas que eu encontro maior dificuldade no Ocidente. A gente tem dificuldade de ter continuidade. A gente tem uma coisa que a gente fica muito facilmente, a gente fica aborrecido, a gente acha chato, tem uma hora que a gente fala, cansou igual todo dia, né? Essa coisa de, em inglês diz boring, né? Tem uma hora que fica chata, não tem novidade. Não precisa de novidade. É sentar e repetir a mesma coisa, sim, a mesma coisa. Porque isso é o que vai nos permitir seguir um passo adiante. E a novidade não vai ser o que a gente está fazendo, mas como a gente vai viver aquilo. Você pega uma pessoa, qualquer coisa que seja, vou pegar um exemplo que faz yoga e faz a saudação ao sol. A pessoa faz o mesmo asana, mesma sequência por 30 anos, 40 anos da vida, todos os dias. Quando ela, depois de 30 anos, faz a sequência de saudação ao sol, ela está fazendo a mesma coisa de quando ela fez 30 anos antes, ou é uma experiência diferente? É diferente. A sequência é a mesma, mas não é. Uma pessoa que cozinha, a primeira vez vai lá e repete o mesmo prato todos os dias. É a mesma coisa ou não? É diferente. Ainda mais se ela faz com uma certa atitude. Então a gente vai sentar para fazer a mesma coisa todo dia, mas não é a mesma coisa, porque a gente vai se transformando interiormente no caminho. Então, em vez da gente ter que ficar mudando coisas externas, a gente tem que permitir que a mudança venha de dentro, no que a gente está repetindo a mesma coisa no nosso dia a dia. Ok? E alguém vai me dizer, mas é difícil. Sim. Mas eu não consigo. Não. Consegue. Se o pequeno caminho conseguiu. Né? A rua pequena lá, o Lamchon. Ele conseguiu. Por que a gente não pode conseguir? Tem que ter perseverança? Tem que ter constância? Claro que sim. Mas a gente vai pegar um pouquinho por vez no nosso dia a dia. A dificuldade é que nos dias de hoje a gente tem falta de constância, falta de perseverança, falta de
riqueza interior. A gente está constantemente buscando riqueza nos sentidos fora. E a gente tem a dificuldade de encontrar essa beleza e essa riqueza dentro de nós. Né? Ainda mais nos tempos no qual a gente vive, onde existe essa dependência de estímulo sensorial através dos celulares e das redes sociais e de todo o resto. Eu vou me permitir entrar num detalhe de uma coisa que me preocupa um pouco. Okay? Uma parênteses, que está e não está conectado com tudo isso. Está conectado no sentido que uma das coisas importantes para poder meditar bem é diminuir as distrações. Então, uma das coisas importantes, por exemplo, no espaço onde a gente medita, celular não entra. Nem em modo avião. Desliga, e não é que deixa longe ligado, desliga. Sabe quando aperta lá, o botãozinho fica um tempinho apertado e desliga mesmo, que a tela fica preta? Não é tão difícil assim. É só apertar o botão e ficar apertado por uns segundos. Desliga. Não vai acontecer nada, não é que o mundo vai acabar porque você se desconectou por alguns minutos. Okay? Por que é difícil se desconectar do objeto de como se diz, distração? Porque existe uma dependência real, química. Então, é muito importante a gente começar a diminuir o contato também. Porque isso me preocupa muito. Tem duas coisas que me preocupam olhando hábitos dos tempos de hoje. Um é a dependência por estímulo sensorial imediato. Novidades, com o telefone principalmente. E dois, é a forma como, através das redes sociais, do pouco que eu posso ver, acaba se, como se pode dizer, cultivando, reforçando, estimulando, de uma certa forma, uma atitude super narcisista. Onde é tudo sobre o eu e o meu. Eu fiz, eu fui, eu sou. Né? O que é tão importante disso? Relaxa um pouco, né? E a coisa mais louca é ficar tentando passar para o mundo uma imagem que nem corresponde com aquela que a gente tem muitas vezes. Uma coisa que, um tempo atrás, uma pessoa me contou que foi tirar férias. Foi na praia. Estava na praia, junto com outras pessoas que estavam viajando junto, aí outra pessoa foi lá e foi tirar uma foto. Claro que não é que tira foto porque o momento é bonito, tira foto para postar. Só que o que aconteceu é que na hora de tirar foto, a praia tinha muita gente, então a pessoa começou a ficar meio nervosa porque não encontrava um lugar onde fazer uma foto que não tivesse ninguém. Porque quer passar uma ideia melhor do que a experiência direta. Porque quer que as pessoas falem, nossa, que lugar bonito, que foto legal. E a gente acaba cada vez mais gerando uma identidade que é baseada na aprovação do outro. E menos na nossa própria certeza, na nossa própria estabilidade, nos nossos próprios valores. Né? Isso me lembra uma fala de uma médica chinesa, que ela passou muitos anos nasceu na China, morava na China, em um certo momento ela foi morar no Canadá com os pais. E ela era não exatamente adolescente, um pouco mais, devia ter uns 18 anos, alguma coisa assim, quando ela foi para lá. E ela disse que depois de algum tempo que ela estava lá no Canadá, foi quando ela começou pela primeira vez a se ver, ter a própria identidade baseada na própria imagem física. Porque até então, o que determinava a própria autoestima dela era o conhecimento e os valores. E ela começou a ver que, de um momento no qual ela entrou numa coisa na qual a autoestima não era mais baseada, era baseada no corpo, na aparência, no reconhecimento. Isso é perigoso.
Mas eu peço que vocês não observem isso nos outros, mas observem em si mesmo. Não é para falar o mundo é louco, olha ela, o fulano fez aquilo, olha isso que está vendo, está fazendo isso. Não. Para a gente mesmo. Se a gente não está nessa armadilha, que bom. Mas cada um tem que olhar para si mesmo. Porque na hora que a gente quer de verdade meditar, aí tudo isso atrapalha. Atrapalha bastante. Okay? E como a gente coloca tanta clareza nos ensinamentos de Buda que o nosso egoísmo é uma das causas fundamentais do nosso sofrimento, quanto mais a gente está obcecado por eu e pelo meu, mais a gente sofre. E a gente vê que existe uma coisa é o culto do eu. E a coisa mais louca é um culto de um eu que não existe, porque é baseado numa imagem que a gente quer que o outro pense de nós e não o que a gente sente que a gente é. Eu digo a gente, mas eu nunca nem entrei no Facebook na minha vida. Uma vez eu entrei no Facebook. Mas o que acontece é que tem toda uma manipulação por detrás. Tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra as redes sociais. Mas o que acontece é que a gente acaba replicando nas redes sociais as formas como se relaciona no dia a dia. E tem coisas que, na verdade, pela forma como ela é concebida, ela permite uma ênfase em coisas que não fazem bem para a gente. Então, por exemplo, tente por uma semana postar coisas, mas quando você for postar algo na internet, que seja no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, você não vai postar nada pelo simples fato de querer mostrar algo ou de ter um feedback, de ter um reconhecimento. Mas antes de postar, vai perguntar, por que eu quero compartilhar isso? O que eu quero transmitir? O que eu quero dar? Qual que é o benefício? Por que eu quero que alguém olhe para isso? Tá? E tente não postar nada de si mesmo, a não ser que aquilo tenha um significado para o outro. E tome cuidado também com a armadilha de querer postar coisas significativas. Mas, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma forma de estar alimentando o próprio ego. Tome cuidado. Para ver se vocês estão ou menos dentro dessa armadilha, tente por uma semana fazer isso. Não estou dizendo que pare de usar totalmente as redes sociais, mas por uma semana. E outra coisa, não vá ver aquilo a não ser que tenha uma razão de ser visto. Então, tudo isso por que eu estou falando? Porque na hora de sentar para meditar, a mente vai buscar o quê? Os estímulos sensoriais. Uma vez eu estava num shopping center na China. E eu estava lá e eu cheguei num andar. Passamos num lugar nesse shopping que tinha um monte de brinquedo de criança. Super bem feito, assim. Com várias coisas, desde videogames a vários tipos, para tudo quanto é idade de criança, assim. E eu olhei e falei, nossa, que coisa bem feita, que legal, tal, achei legal. Aí essa amiga que estava junto, ela olhou e falou, nossa, isso é que violência que é isso para criança. Eu falei, por que violência? Oh, que divertido, que legal. Ela falou, você traz a criança aqui, depois chega em casa, dá um livro na mão dela. Mas principalmente, o que ela disse foi, ser bombardeado com estímulos sensoriais, na verdade, depois cria uma estimulação ainda muito maior, que vai depois criar ansiedade, que vai criar uma coisa de estar hiperativo. A gente culpa a criança de ser hiperativa quando bombardeia ela de informação o tempo inteiro, desde pequena. A gente acha que a gente não consegue relaxar porque tem ansiedade, porque não para de ficar pensando, mas também não para de ter estímulo sensorial. Não para um minuto. Antes de dormir, dorme vendo a televisão, dorme escutando o negócio, dorme com o celular na mão. Não sei quantas pessoas usam televisão, filmes, coisas para dormir. Muita gente. Acorda,
Em vez de tomar refúgio, pega o celular. Em vez de sentar, não é que seja tão difícil assim, sentar 30 segundos. Respira. Se conecta com o sagrado, se coloca o objetivo para o dia. Se ainda está meio dormindo, demora 2 minutos. Uma coisa, se possível, se vocês conseguirem fazer também é, quando chegar em casa, perto da entrada de casa, coloca uma cestinha onde guarda o celular. E só pode pegar no dia seguinte antes de sair. Ou pelo menos ter momentos para. É sério isso. Porque senão, para mim, um dos exemplos mais claros desse mundo moderno da internet é a experiência de sentar na frente do Google e não saber o que escrever. O que acontece é ter essa coisa de sempre ter uma quantidade de informação absurda e não saber o que buscar e não saber o que ter, porque falta profundidade. Então, e tem outra coisa, se alguém que precisar se comunicar com alguém, por favor, tente possivelmente se olhar nos olhos e se falar. Eu, por exemplo, fiz uma escolha, eu vou aproveitar só para falar aqui, porque eu escolhi que eu não me comunico por mensagem, a não ser para coisas extremamente práticas e objetivas do momento. Eu tenho uma lista de pessoas que estão extremamente ofendidas comigo. Porque eu não vou responder certas coisas por mensagem. Porque se chegar aqui o caminho espiritual, o caminho do Dharma chega por mensagem, o que acontece é que a gente chega no momento no qual perde grande parte da comunicação. Se a gente pensa simplesmente que numa comunicação entre 2 pessoas, a gente tem uma capacidade de comunicação extremamente avançada, no qual a gente não só escuta o som e atribui um valor para aquilo que está sendo dito, a gente observa a expressão facial, a gente se comunica através dos movimentos, a gente se comunica através do cheiro, dos hormônios que são emanados de uma pessoa para outra, do campo eletromagnético, da energia que a gente acaba gerando um para o outro, da intenção que é colocada. A parte verbal, ela vale algo como 7%. Sem tirar a parte do tom da voz, da entonação e de todo o resto. Desses 100% de uma comunicação, do qual 7% é a parte verbal, quanto que passa numa mensagem? A gente consegue passar do 7 colocando os emojis, né? Colocando uma carinha, alguma coisa para tentar transmitir alguma coisa a mais. Mas o problema disso é que aí entra-se num tipo de comunicação covarde, porque perde-se a coragem de olhar nos olhos, e isso permite de dizer coisas que normalmente não seriam ditas, com uma facilidade. Então, é importante a gente se olhar nos olhos. Melhor esperar um pouquinho mais, mas dizer a coisa se olhando, e não deixar com que a comunicação, que é tão preciosa e valiosa na nossa vida, se torne tão superficial. Isso é importante. Okay? E, ao mesmo tempo, tudo isso só voltando para dizer que a gente precisa diminuir os estímulos sensoriais desnecessários. Porque para sentar e meditar, a gente precisa... Eu estava lendo outro dia um texto de Atisha, ele dizia que nos tempos de degeneração, a vida se torna mais curta e com mais estímulos sensoriais. E quando a gente fala nos nossos tempos, eu estava pensando outro dia, a gente fala, não, a vida é mais longa, porque a gente tem uma vida que, né, vive até pelo menos 90 anos, 100 anos, etc, etc. A infância tem sido mais curta ou mais longa? Mais curta. As fases da vida, e a vida passa mais rápido, de uma certa forma, mesmo que o tempo do relógio seja mais longo nesse corpo, a vida acaba sendo mais curta.
Porque a gente passa grande parte do nosso tempo perdido em distrações externas e a gente não consegue dedicar quase nada de tempo para o nosso estado interno, para aquilo que a gente desenvolve e cresce nessa vida. Como dizia a Titi, a gente passa boa parte da nossa vida ou distraído ou dormindo. Durante o dia está distraído com as coisas externas. Durante a noite dorme, direcionado com as coisas externas. Quando para praticar o Dharma? Quando para meditar? Quando para direcionar a mente, para mudar o comportamento? E uma das coisas que ajuda a gente a conseguir direcionar direito a nossa vida é diminuir os estímulos. Ah, mas nesse mundo que a gente vive é difícil? É. Mas não é por isso que a gente não vai fazer. É difícil, não é desculpa. Importante lembrar disso. Porque as consequências são piores. Eu me lembro um dia que eu estava em Pequim, no metrô. Eu olhei o metrô, e o metrô super limpinho, super direitinho, todas as pessoas super educadas. Estava no momento assim, olhando, e de repente eu olho à minha volta, já tem o quê? Umas 30, 40 pessoas. Não tinha um que não estivesse olhando para um celular. E o que eu estava refletindo naquele momento foi: como será que essas novas gerações, de tanto tempo sempre não se permitindo simplesmente estar, como será que isso muda a nossa forma de pensar, a nossa visão de mundo, a nossa forma mente, né? Porque isso tem uma mudança aí, de como que o cérebro funciona em si. Mas uma das coisas que tem acontecido é diminuído a capacidade simplesmente de estar. E ter uma necessidade sempre constante de ter um estímulo externo. E para a meditação isso é péssimo. Ok? Então, se alguém tem a intenção de meditar, a intenção de encontrar um estado um pouco mais de equilíbrio interior, etc., por favor, tentem diminuir o possível as distrações externas e a dependência. Porque qualquer dependência, o que ela faz? Ela tira a nossa liberdade. Outro dia eu vi um vídeo, uma parte, de um lama no Tibete, falando para discípulos tibetanos no monastério, e não só, um lama importante lá, que estava falando sobre a dependência celular. E o que ele dizia, que a forma como ele colocou, ele falava, a gente gosta de liberdade, 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 mas se a gente senta para meditar e a mente está lá no celular, quer dizer que a gente não tem liberdade. Tira a nossa liberdade. Se eu acordo de manhã e preciso, eu não tenho mais liberdade. Qualquer dependência tira a nossa liberdade. Isso para mim é uma coisa, pessoalmente, eu não gosto de nada que me crie dependência. Uma coisa minha pessoal. Então, qualquer coisa, de comida, do que for. Porque a dependência nos tira a nossa liberdade. Ela gera fraqueza. Por que o celular gera dependência? Porque cada vez que a gente tem uma novidade, isso gera um estado interior de prazer. A novidade gera serotonina. Então, a gente está sempre buscando novidade. Quando a gente pega a rede social, a gente está preocupado de verdade, pensando no que o outro está dizendo? Ou está simplesmente buscando uma novidade? Isso gera dependência, porque gera um prazer imediato. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Só que a gente acaba se desconectando da gente mesmo, se desconectando do mundo, e vira um refúgio superficial muito rápido e fácil. Se eu não estou bem aqui, pega lá e já entra em outro lugar, em vez de viver o momento. Para mim, um exemplo claro de dependência a estímulo nesse sentido, que vem através do celular, é quando você vê duas pessoas estão no restaurante. Uma levanta para ir no banheiro. O que a outra faz? Pega o celular. Para quê? Para nada.
Não é que ela precisa fazer alguma coisa e estava lá pensando, tem que fazer aquilo, já que a pessoa levantou, agora eu faço. Não é para otimizar o tempo. É porque não consegue ficar consigo mesmo. E se a gente está nisso, que é provável, tem que mudar. Porque é perigoso, seriamente falando. Né? Eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar o dia que a coisa chique é não ter celular. Né? Então, assim, eu só nada contra os meios de comunicação, eu adoro tecnologia, mas o ponto principal é como a gente usa e de que forma que nos influencia. E o perigo que eu tenho visto é tudo isso que eu tenho dito, por quê? Porque a gente está aqui falando de meditação. E se a gente pega qualquer texto que explica como meditar, nos textos mais antigos, texto de Papon Rinpoche, Lama Tsongkhapa, etc., um dos principais pontos de partida, Bodhisattva Charyavatara, é diminuir as distrações. E hoje esse é um dos principais pontos de dependência. Pode estar fazendo retiro na montanha, está lá o celular. Então, tentar de verdade criar um espaço protegido na nossa própria vida, de estímulos desnecessários. E a maior parte das vezes os estímulos são baseados no quê? Atração e aversão. E acaba-se cada vez mais tendo uma visão de mundo polarizada, uma visão de mundo totalmente falsa. Então, acho que já disse bastante sobre isso. Mas é uma coisa que me preocupa, de verdade. Porque como que a gente vai fazer para ensinar meditação daqui a pouco? Tem aí todo o caminho, a iluminação, tudo maravilhoso, não consegue parar e ficar 5 minutos sozinho. Isso é sério. Okay? Então, antes da manhã a gente vai gerar... Eu aproveitei um pouquinho para terminar com isso, porque o próximo passo é começar a parte da explicação de tomar refúgio, gerar bodhicitta, e precisa de mais tempo para explicar isso. A gente vai ver isso amanhã. Então, mas o que acontece é que, primeiro, a gente precisa conseguir estar com a gente mesmo, a gente tem que conseguir fazer essa tela estar branca e estar bem com ela. Ok? E como qualquer processo de desintoxicação, é doloroso. É dolorido. Não é fácil. Doloroso, dolorido. Então, o que eu peço é que, por favor, tentem. Coloquem um esforço, de verdade, para diminuir. Né? Eu me lembro, tem alguns monges do monastério, tipo no Tibete, etc., que começaram a usar a internet. Aí eles têm uma coisa que, de vez em quando, tem períodos que eles colocam no próprio profile, como diz em português, no próprio perfil, lá escrito, período onde estou retirado da internet, desconectado da internet. Passa lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, sabe que a pessoa naquele momento não está conectada. Achei interessante, vai fazer um retiro, já se falou para todo mundo, ó, não estou. Mas eu acho que é importante a gente, de verdade, conseguir criar esse espaço e se proteger das nossas próprias fraquezas. É isso. Não é que o celular ou a rede social é maligno, é ruim, é perigoso. É que nós temos as nossas fraquezas. E muito facilmente a gente cai na dependência por estímulo sensorial. E a gente tem que se proteger. Uma das sabedorias é reconhecer as próprias fraquezas e saber se proteger delas. Isso é importante. Okay? Então, para que a gente consiga fazer qualquer prática, a primeira parte das preliminares é preparar o lugar, criar um espaço sagrado, sentar corretamente, fazer as oferendas, sentar, criar esse espaço com a gente mesmo. E uma das coisas nos tempos de hoje importante é desliga o telefone. Não tem mais que tirar o fixo do gancho, porque tanto ninguém usa mais. Né? Um tempo atrás tinha que tirar o telefone fixo do gancho. Então, é importante nisso a gente, de verdade, criar esse espaço, porque senão não vai acontecer. Ok?
E o que é interessante é que quanto menos coisas a gente faz, mais tempo a gente tem. E mais coisas a gente consegue fazer. Não sei se vocês já experimentaram essa lógica. Okay? Quanto menos coisas a gente tem que ficar fazendo, mais tempo a gente consegue ter e mais coisas a gente consegue realizar. Quanto mais a gente está correndo e tendo que fazer muita coisa, menos espaço interior a gente tem, mais a gente fica colocando uma coisa em cima da outra e menos a gente consegue concluir, realizar, para aprofundar. Quanto mais a gente tem as coisas com calma, com espaço, quanto mais a gente está presente em cada uma delas, né? Essa ideia de multitasking não é muito legal. Porque no final faz 20 coisas juntos e meio que não consegue parar para sentar e fazer uma fundo. Então, tentar no nosso dia criar um pouco de espaço para isso. Okay? Criar um espaço protegido para a nossa própria prática. Okay? Então, se a gente fosse fazer a versão moderna dos 6 dharmas de preparação, então sente-se, desligue o celular. Né? E se a gente fosse ver no manual de retiro, porque existem os manuais de retiro. Quando vai fazer retiro de meditação, tem um manual, o que tem que ser feito, etc. Sem dúvida nenhuma, no manual de retiro tem que ter. Não utilizo de internet ou de redes sociais durante todo o período de retiro. E de celular também. Isso é fundamental. Então, está se retirando do quê? Então, isso assim é uma coisa que é importante mesmo para o nosso dia a dia, para a gente pensar. Tudo isso, só para concluir, diante de uma prerrogativa, se diz em português. Tem que vir mais para o Brasil porque estou bagunçando as línguas. Uma prerrogativa que é, a gente quer usar a nossa vida de uma forma significativa. É isso. Se eu quero simplesmente viver para sobreviver, tá bom, deixa, vai lá, vai tocando cada dia, tem um dia que acaba. Mas se eu quero chegar no fim dessa vida e ter usado ela de uma forma significativa, se eu quero morrer uma pessoa melhor do que aquela que nasceu, aí eu preciso me direcionar. Eu preciso escolher para onde eu quero ir, com o que eu quero me familiarizar na vida. E para isso a gente tem que criar espaço, a gente tem que se proteger. Ok? A Tisha falava até que as distrações do Dharma são distrações. Ele dizia até que quando chega um momento no qual a gente vai ter coisas virtuosas, legais, mas que são distrações que não nos deixam a nossa mente na direção da nossa prática, não deixam de ser distrações. Atividades virtuosas que sejam fora do foco, melhor estar no foco. A gente não está nessa fase de problema ainda. Estamos em outro nível. Como um grande mestre, Bhutan Rinchen Drupa, Bhutan Tamche Khenpa, que se diz que ele naquela vida não conseguiu atingir a iluminação, porque em vez de meditar, ele passou a vida compondo textos. E era maravilhoso, porque ele tinha tanto conhecimento, que ele tinha uma grande estupa, que ele construiu uma estupa, que nem a que tem aqui embaixo, só que bem maior. Em cada canto da estupa ele colocava um secretário, e ele fazia circunambulação. E cada vez que ele estava na frente de um secretário, ele dizia uma frase para escrever no livro. Ele escrevia 4 livros ao mesmo tempo sobre 4 assuntos diferentes. Então, cada vez que ele ia passando na frente de um, ele dizia em versos, na maioria das vezes. E ele ia lá dizia a frase, e o tempo para chegar no outro, que devia ser o quê? 2 minutos, sei lá, o tempo que era, ele já pensava no próximo livro, já dizia o que era para escrever, e ele escrevia 4 livros ao mesmo tempo. Né? Assim ele escreveu 100 e tantos volumes na vida dele. Mas o que se diz é que isso, no final, foi uma interferência para a própria prática dele, porque ele tinha um grande potencial, mas usou o potencial dele escrevendo em vez de meditando. Né? Que não foi uma coisa ruim o que ele fez, mas foi uma interferência para a própria prática, porque o nível de desenvolvimento interior dele teria sido maior se ele tivesse usado aquele tempo meditando em vez de escrevendo. Nada contra escrever. Mas isso quer dizer que tem vezes são chamadas de interferências secretas. De qualquer maneira, concluindo, se a gente quer usar nossa vida de uma forma significativa, se a gente quer atingir um estado de maior equilíbrio, a gente tem que treinar.
E para que a gente possa nos treinar nisso, treinar nossa mente num estado pacífico, equilibrado, a gente tem que criar as condições para isso. E entre elas estar diminuindo as nossas distrações. Ok? Jetsun lame kutse rapten chi namkar chinle chochur gepadang losan tempe drume sasum ki drowe munsel taktu ne gyurch nimo dele tsendele nime kuyan delekshi kuncho sumki jingi lop, kuncho sumki ngodrup sot, kuncho sumki tashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Nos vemos amanhã.